Aqui nós não temos nenhuma lei a não ser o amor, nenhum credo a não ser Cristo, nenhum livro a não ser a Bíblia. Boa noite com Jesus. Frase do profeta de Deus para essa era, William Marion Branham. Quando dizemos nenhum livro a não ser a Bíblia, é claro que as mensagens estão inclusas. Elas não são um livro à parte da Bíblia, nunca foi. Você deve olhar a mensagem como a Bíblia. A mensagem, ela não é separada da Bíblia, ela é a Bíblia revelada. Essa mensagem não é um livro à parte. Eu já ouvi alguém pregando assim, de longe, companheiro. Ele apresenta as ideias dele e diz assim: o irmão Branham também concorda comigo. Como se... Meu Deus. Ele toma as mensagens do irmão Branham como se fosse algum livro à parte. E, meu Deus, quanta cegueira. Não é o irmão Branham que concorda com ele. O irmão Branham é o revelador da Bíblia. Ele tem um ministério peculiar que nenhum de nós humanos, pastores no Brasil, no mundo, tem. Ninguém. Ninguém. O melhor pastor, você sabe qual é o melhor evangelista? É o que diz as fitas. É o que retransmite o que o profeta pregou. O pregador, ele é um carteiro. Ele é um carteiro de Deus. O que é um carteiro? Ele entrega a carta, a mensagem do rei. Ele vem e traz a mensagem do irmão Branham, da maneira que ela foi pregada, sem acrescentar, sem tirar. Na onde ele diz assim, é assim. Na onde ele diz assim, é assim. É assim que Deus escolheu. Tem que ser dessa maneira. A interpretação, ela é humana. E o único intérprete da palavra de Deus é o próprio Deus. Não tem outro. O irmão Branham até quis uma vez tentar usar a respeito, pregar os selos, usando uma interpretação dos irmãos adventistas. Mas Deus não deixou, porque era uma interpretação, e não era de Deus, porque a interpretação deles dizia que o cavaleiro, o primeiro cavalo ali dos selos, da abertura do primeiro selo, eles diziam que era Jesus Cristo. E quando Deus veio e mostrou o próprio Deus, não foi o William Branham, o próprio Deus mostrou para o seu profeta o significado daquele cavalo, aí era Deus interpretando a sua própria palavra. E assim é a única maneira que nós ficamos seguros, é com a mensagem do profeta de Deus. Tem a mensagem, tem a leitura da mensagem, é um culto da mensagem, então ali há segurança. 100% mensagem, sem nenhum pensamento, ali é seguro. Agora, quando começa, eu acho, eu penso, Deus não está ali. A verdade é essa, Deus não trabalha com pensamento humano. O meu pensamento para Deus não serve. Tem que ser da maneira dele, que ele estabeleceu. E qual é a maneira de Deus? É essa, tão simples, a mensagem do profeta de Deus.
O profeta de Deus disse, é o ponto final. Ponto final, ou seja, é o absoluto. O absoluto é aquele que está acima de tudo, de todos. De tudo é de tudo mesmo, e de todos, todos mesmo. E de toda opinião, a começar pela minha. Ele está acima da minha opinião. Eu acho que ficaria bom, eu não acho isso, só estou dando um exemplo, ter uma bateria aqui na igreja. Essa seria a minha opinião. Qual é a opinião do absoluto? Nunca deixe isso entrar na igreja. Então vamos ficar com a opinião do absoluto. O que o senhor acha de dar uma aquecidinha aí nos hinos, tocar um rock gospel? Não, o que eu acho não. Vamos ver o que o absoluto acha. É o Urim Tumim do século XXI. O Urim e Tumim eram duas pedras lá no passado, que quando eles queriam ver se um sonho era verdadeiro, ou uma interpretação da Bíblia, eles levavam até estas pedras. Se as pedras brilhassem, é porque era de Deus. Se não brilhasse, era porque não era de Deus. Daí o irmão Brana vem e nos diz que o Urim de Tumim hoje é a Bíblia. É a Bíblia revelada. Vamos levar o assunto, a mensagem. Não, tudo bem, você é um precioso irmão, você é uma preciosa irmã, mas vamos levar esse assunto na mensagem. Vamos ver se brilha. Vamos ver se combina com o ensinamento do sétimo anjo, com a mensagem. Não, não brilhou. Olha, é lindo, mas não é de Deus. E assim é o que tem acontecido. É por isso que o mundo está na bagunça que está. As igrejas estão na bagunça que estão. Por quê? Que eles não conseguem dar o som certo, mas só o som incerto. Se a trombeta tocar o som incerto, disse Paulo, quem se preparará para a batalha? Ninguém. Ele usou uma expressão que é usada, uma atitude, uma coisa que é usada até hoje no quartel. Para os homens que serviram lá é assim. Tem um toque da trombeta que significa levantar. Tem um toque da trombeta que significa... Você vai servir ou escapou, irmão? Escapou? Tem um toque lá que significa recolher. Tem um toque que significa guerra. Não fica alguém lá gritando guerra. É tudo no toque. Tem o toque certinho ali da trombeta. E o soldado, ele sabe, olha, isso aí é para nós corrermos lá, para o pátio e ficar em sentido. Então ele sabe. Paulo usou, Paulo, o apóstolo, o estabelecedor. O apóstolo é quem estabelece as coisas. Ele disse, se a trombeta der um sonido incerto, já pensou? Todo mundo em formação e a trombeta dá um toque lá de descansar na hora que é para atacar, bagunça tudo. Ou se alguém chega lá, eu não sei nada de trombeta, vou lá, toco a trombeta. O exército vai todo mundo morrer na mão do inimigo, porque a trombeta deu som incerto. E é exatamente o que está acontecendo com o mundo denominacional. Som incerto nos dons espirituais, mesmo sendo de Deus. O que a trombeta diz? Basta ler ali na carta de Paulo aos Coríntios. Com dons de profecia e de visão. Olha, o dom ele está sujeito ao profeta. Quem fala em língua, ele tem
e deve calar-se na hora errada de falar. É Bíblia. Aí é o som certo. Qual é o comportamento, por exemplo, de falar em língua quando a palavra está sendo ministrada, pregada? Vamos ver o som certo da trombeta? Aí você abre a mensagem, o absoluto, e ali o Espírito colocando no lugar. É para calar-se. Porque senão é confusão. E as coisas para os cantos, e visões, e não sei o que mais. Bagunça. Falta do som certo. Não estou dizendo que não seja de Deus. Estou dizendo que está fora de ordem. Para isso nós temos a trombeta de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar o quê? A sua trombeta. Qual é a trombeta do sétimo anjo? Aqui, ó. Essa aqui, o absoluto. Tenho assim diz o Senhor para todos os assuntos de nossa vida. Como eu amo esta mensagem. Eu não poderia pastorear sem ela. Vai alguém com problemas de casamento no escritório. Qual é o conselho? É a trombeta do sétimo anjo. Vai alguém com problema dentro de família, pais, filhos, qual é a solução? Não, graças a Deus, não tenho nenhum livro lá de psicólogo. É a trombeta. Vamos ver o que o irmão Brana diz sobre isso? Perdoa, faça assim. É o absoluto, é o assim diz o Senhor. Irmãos, nós somos o povo mais privilegiado da terra de termos esta mensagem ao nosso favor. Ao nosso favor, não só para curar as enfermidades, mas para nos alinhar todos os dias de nossa vida. Nos ensinar todos os dias. É a sabedoria de Deus manifesta em letras. Esse livrinho aqui é a sabedoria de Deus expressa, manifestada. É tão sábio. Um homem como o irmão Brana, que não teve escolaridade, com tanta sabedoria desse jeito, pessoas, reis, grandes homens da terra indo procurá-lo para tomar conselho. É claro que não era William Brana. William Brana era o instrumento, era o grande Deus usando o profeta William Marion Brana. E a mensagem é o conselho de Deus, é a Bíblia revelada, irmãos. Ame esta mensagem, viva esta mensagem, carregue a sua mensagem, leia a sua mensagem, grife, tenha um caso de amor com a sua mensagem. Tenha um relacionamento sério com a mensagem. À frente até mesmo de seu esposo, de sua esposa, de seus filhos, de seus pais. A mensagem é Deus, em primeiro lugar. Tenha um relacionamento sério com ela. Para você ver como que as coisas mudam. Faça dos problemas de sua vida um caso de oração. Você já pensou nisso? Em fazer do seu sofrimento aquela coisa que te faz sofrer. Ao invés de você sair contando para as pessoas, faça um caso de oração. Não, eu vou fazer disso, eu não vou só orar hoje à noite, por isso não.
vou fazer disso um caso de oração. Vou orar nessa madrugada, vou orar amanhã, vou jejuar. Você vai ver como que é diferente, como que Deus age naquilo, como que Deus responde a você. É real, irmãos, não falha. Graças a Deus, são ensinamentos do profeta de Deus. É tão bom ter um profeta. Você ama esse profeta? Você ama de todo o seu coração mesmo esse profeta enviado por Deus? Oh, Senhor, graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. O tempo não espera. E temos que respeitar o tempo, nos ensina o absoluto. Até nisso o absoluto ensina. Pregação de domingo. Tão pouco tempo foi despejada tanta coisa pelo irmão Samuel. Foi um exemplo daquilo que nos ensinou o absoluto. Não é pelo muito falar. Falar muito cansa. O pregador não deve cansar a audiência. É igual um carro. Já viu o carro, os mais antigos? Como que chamava aquilo mesmo? Acelerava muito, afogava? Carburador? É. Encharcava o carburador. Tanto ficar ali. Não, é só de levinho. Amanhã tem mais. Depois de amanhã tem mais. É Ruth, capítulo 1. Eu não marquei aqui, deixa eu achar. Livro de Ruth, depois de Juízes. Quem puder ficar de pé em respeito à palavra de Deus, toda vez que for lida a Bíblia de forma oficial, o absoluto nos ensina a ficarmos de pé. Ruth, capítulo 1. É claro, quem pode? Tem irmão que não pode. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Senhor nosso Deus, que expressão tão revelada foi essa de Ruth. Uma decisão de acompanhar a sua sogra, mesmo sabendo que problemas poderiam vir, fome poderia vir, doença poderia vir, mas diante do Senhor saiu este trovão: aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ajude-nos a compreender estas coisas, enquanto lemos a Tua palavra, Senhor, a Bíblia e a mensagem do Teu profeta, que é a palavra de Deus revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Podei-vos assentar, irmãos. Aparentemente não tem nenhuma ligação com o que nós vamos ler nesta noite, mas tem sim. Você vai ver como que fica gostoso, a Bíblia fica gostosa com a mensagem do irmão Brana. Gênesis 23. A morte de Sara. Sara morrendo depois de transformada. Que coisa. É claro que aquela transformação, você sabe, não foi a transformação para ir ao céu. Aquela era uma transformação para receber a Isaque, o filho, para gerar, para receber a promessa de Deus. Mas mesmo assim, depois de Sara e Abraão transformados, eles tiveram que morrer. Interessante. Tiveram que morrer novamente. Aqui é Sara morrendo, o Abraão morrendo. Outro personagem que eu me lembro agora é de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Eu nunca ouvi o profeta de Deus, o irmão Brana, falar a respeito de como que foi a morte de Lázaro depois que Jesus ressuscitou. O irmão Brana diz que ele morreu novamente, ele usa essa expressão. Lázaro teve que morrer novamente, diz ele, e ainda diz, todos os incrédulos serão ressuscitados e morrerão de novo, lá no julgamento. Serão ressuscitados para serem julgados, depois vão morrer de novo. Mas interessante, Lázaro foi ressuscitado. E aqui, rapidinho, se Deus permitir, outro dia entramos nesse assunto de Lázaro, mas só para você dar uma olhadinha rápida aí. São João 11. Olha lá, é a passagem de Lázaro. 11, vamos lá no 43. E tendo dito isso, chamou com grande voz Jesus, ressuscitando Lázaro. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, ali estava o morto vindo à vida novamente. Olha, continuando. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, o testemunho de Lázaro foi muito forte naquele dia. Forte demais. Tão forte que influenciou lá naqueles 3.000 depois, lá no discurso de Pedro. Alguns daqueles lá vieram através do testemunho de Lázaro. Estudando Atos dos Apóstolos, nós podemos ter essa noção. Aqui, a própria Bíblia. Mas alguns deles foram ter, é o 46, foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Foram lá contar para os fariseus. Depois, os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Os fariseus começaram a ficar incomodados. Esse homem está causando, esse Lázaro aí está atrapalhando. E 48, você pode ver aí um certo ódio dos fariseus por ele. Se o deixamos assim, olha aí, se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e nossa nação. Estavam com medo. E ali começaram a formar aquele conselho, e de acordo com a história, Lázaro foi morto pelos fariseus.
Por causa do testemunho. Ressuscitou e depois morreu. Que coisa. Depois você leia o 12 aí na sua casa. Lá na sua casa você vai ver Maria ungindo os pés de Jesus. Olha aí o versículo 1. Lázaro lá olhando, já ressuscitado. Depois no finalzinho, você vê o testemunho de Lázaro no 9, no 10, no 11. A influência do testemunho. Chamando várias pessoas, levando elas a crerem no Senhor. Mas não é o nosso assunto nesta noite. O nosso assunto é Sara. Sara, que esteve transformada e agora morreu, dormiu, na verdade. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hermon, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Abraão não tinha um lugar próprio, ele era peregrino. Não tinha lugar nem para enterrar a sua esposa. E o interessante é que esse lugar aqui, onde ele está querendo, nós vamos ler aqui, ele está querendo comprar, e ele comprou, ele não quis dado, com medo de lá no futuro alguém querer mexer nos ossos de Sara, querer abrir, querer desenterrar. Ele queria que ela ficasse enterrada ali. Por quê? Ali naquele lugar foi onde Jó havia sido sepultado também. E por toda a Bíblia você vai ver personagens da Bíblia, como José, como o próprio Abraão, como Jacó, quando estava no Egito, prestes a morrer, dando coordenadas de onde eles gostariam de ser sepultados. Oh, meu Deus, só para quem tem profeta mesmo. Então Abraão estava lá. E responderam os 5 os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe. Então eles responderam: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossa sepultura, ou sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então eles disseram a Abraão: pode escolher qualquer uma que o senhor quiser, pega a melhor. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Abraão quis pagar. Que me dê pelo devido preço, eu vou pagar. Eu quero comprá-la. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos dos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo.
Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Eles não queriam vender para Abraão. Era muita reverência, respeito, temor. Que é isso, Abraão? Essa terra, o senhor é um príncipe de Deus. Jamais eu venderia isso para o senhor. Toma, toma aqui. Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Não, não quero de graça. Vou comprar ali, depois que eu morrer eu vou para ali também, e ninguém põe a mão lá. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Abraão pagou. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então Abraão comprou, deu dinheiro, comprou a terra com a cova ali para sepultar Sara. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Então Abraão pagou para ter aquele lugar próximo de onde havia sido sepultado Jó. Aqui na mensagem, o meu Redentor vive. Você pode até colocar aí na sua mensagem a referência para este capítulo, mensagem Meu Redentor vive, do 82 em diante. Jó, quando ele morreu, ele foi enterrado num campo lá, e seu sepulcro foi conservado. E então, quando vieram os profetas do passado, Abraão, os enamorados da Bíblia, ou apaixonados, Abraão e Sara, que coisa linda, Abraão e Sara, os enamorados da Bíblia, exemplo de um esposo e esposa, exemplo de um relacionamento sadio, não só de um homem para com uma mulher, mas também de Cristo e a igreja. Pedro diz para as irmãs, 1 Pedro 3, Sara, da qual sois filhas, pedindo para imitar o exemplo de Sara. 83. Então, quando vieram os profetas do passado, Abraão, os enamorados da Bíblia, Abraão e Sara, quando Sara morreu, Abraão comprou um pedaço de terra bem perto de onde Jó foi enterrado.
e enterrou Sara. Ele disse: eu sou co-herdeiro com você no além. Oh, que coisa, eu gosto disso. Co-herdeiros. Co-herdeiro significa herdar juntos, ir para o mesmo lugar. Por que Abraão tinha esse interesse tão grande de enterrar Sara ali perto de onde estava sepultado Jó? De comprar ali, depois ele ser sepultado ali, depois os descendentes dele, que vieram depois dele desejarem ir para ali, é porque aquilo falava do espiritual, de que eles não iriam para lugares diferentes, mas que eles herdariam a mesma terra, iriam para o mesmo lugar. O irmão Brana diz: oh, que coisa, eu gosto disso. É dessa maneira hoje, diz o irmão Brana. Alguns dizem: bem, irmão Brana, o senhor quer dizer que deixaria a Igreja Batista? O senhor faria isto, aquilo ou aquilo mais? Eu sou um co-herdeiro com estes santos roladores. Eu deixaria sim a minha Igreja Batista, eu deixaria a igreja formal, eu deixaria a denominação, eu deixaria a minha família, eu deixaria tudo para trás para fazer como Ruth disse à sua sogra: aonde tu morreres, morrereis eu, o teu Deus é o meu Deus. E assim estamos nós novamente nessa peregrinação sobre a mesma inspiração de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão, filhos espirituais de Abraão. Assim como Abraão não quis ter nada, podia levar Sara para ser sepultada lá de onde eles saíram, perto do pai de Sara, perto da mãe de Sara, perto dos familiares de Sara, perto dos irmãos de Sara. Não podia? Oh, minha querida, nós só andamos nesse deserto, só passamos por altos e baixos aqui, fome, lutas, guerras. Agora você morre, você parte, eu vou te levar para a sua terra. Não, Abraão estava mostrando que ele era peregrino em uma terra estrangeira e que eles eram os peregrinos, não a família de Abraão, que por sinal era muito boa, mas eles que estavam ali sob a fé de Abraão, Jó, que havia sido sepultado ali, eles eram co-herdeiros de um mesmo lugar. Por isso Abraão fez questão de sepultar sua esposa ali e depois ele ali. Você já percebeu que o espiritual, hoje no espiritual, conosco é a mesma coisa? Você não explica, não dá para explicar, assim como Abraão não explicou. Você não explica esse desejo que você tem de estar perto do seu irmão, de estar assentado dentro da igreja, de estar num culto, de estar num encontro, às vezes, para os que podem ir. Você não explica, você quer vender até as suas coisas para estar lá. E quem não tem a mesma fé que você nunca vai entender isso. Jamais. Eles jamais entenderão, como não entenderam Abraão sepultando Sara lá, tão longe da terra dela. Eles dizem: para que isso? Para que isso? Para que isso? Não. Isso fala de uma eleição, uma predestinação que está dentro de cada um de nós. Eu sou co-herdeiro de uma terra no além, junto com o meu irmãozinho lá na igreja. Eu sou co-herdeiro,
de uma terra junto com você, meu irmão. Por isso eu gosto de estar sepultado, morto em Cristo perto de você. Por isso eu gosto de morrer todos os dias perto de você. É porque eu vou para o mesmo lugar que você. Vou ser herdeiro de uma mesma terra que você. Quando que eu poderia ver isso em Gênesis 23, se não fosse o revelador da Bíblia? Quando? Daí alguém pega, como eu já vi muitos, pega a revelação e prega como se fosse dele, né? É um covarde, mas todavia vai colaborar para o bem. De um jeito ou de outro, está colaborando para alguém conhecer a verdade. E os que são de Deus não ficam sem conhecer o profeta desta era. Quando, como a minha filha na escola, alguém foi palestrar lá. E o palestrante disse aquela experiência do cão negro e do cão branco, como se fosse dele. Nós temos como um cão negro, minha filha na hora podia falar de onde veio isso, né? Podia contar a verdade, podia mostrar. E assim, outro dia alguém me mostrou um pregador fazendo um sucesso aí, pregando sabe o quê? Cristo é o mistério de Deus revelado. Todo mundo, como que ele sabe disso? É um homem. Mas tem que ter falta de vergonha na cara, viu? Para fazer isso e não mostrar a fonte. Não, isso aí é um profeta que trouxe. Eu não sei nada. A Bíblia estaria fechada para todos nós, irmãos. Para todos nós, a Bíblia estaria fechada como está para eles. Se alguém fala alguma verdadezinha lá fora, tenha certeza de uma coisa: veio através do profeta de Deus. Até lá fora. Às vezes você vê alguém falando alguma coisa que soa, né? Casa bem. Onde você ouviu isso? Foi um pastor lá na minha igreja. Pode saber, está lendo a mensagem escondida. Está aprendendo com o profeta de Deus. E às vezes ele não lê, mas o líder dele leu. Como Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts, aprenderam com William Branham. E trazem ensinamentos sobre anjos, sobre demônios. Como o irmão Branham pregou uma série Demonologia. Mas olha agora o privilégio que você tem de receber diretamente da fonte pura, cristalina, sem nenhum hipócrita para esconder de você, entregando, falando, dando toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Falando isso aqui foi Deus através do irmão Branham que nos deu, irmãos. A coisa fica como um copo de água cristalina, diretamente da fonte. Eu sou um co-herdeiro com estes santos roladores. Eu desejo estar com eles. Onde, como Ruth disse do passado, onde tu, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Qual é o teu povo, irmão? Qual é o teu povo? Olha aí para o seu lado. É esse aí o seu povo. Não tem outro, não. Essa noite nós estamos no cemitério dos santos roladores. Cheio de mortos em Cristo aqui. É tão bom estar morto em Cristo perto de você, irmão. É tão bom estar morto em Cristo perto de você, irmão. Olhar para o irmão, aquele irmão está morto. Olho para o outro lá, não está com um olhar de vivo na carne, não. Ele está vivo no Espírito. Ele recebeu a vida eterna de Jesus. Mas na carne ele está morto. Ele está manso, ele não está com aquele olhar
daquela bezerra selvagem. Aquele olhar rebelde. Não, é tão bom, irmão. Olha na cara de um ali, tá assim, ó. Aquele irmão está morto. Aquela irmã está morta. É tão bom e você se identifica. Esse é o meu lugar. Eu não estou sofrendo sozinho, não. Eu não estou na guerra sozinho, não. Olha aqui, ó, os meus companheiros. Olha aqui, irmã, olha para sua irmã, olha aqui minhas companheiras, olha aqui o meu povo aqui. Eu amo tanto estar morto com você. Que coisa boa! Era disso que Abraão estava falando através dos seus atos. Eu desejo morrer para mim mesmo. Onde morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. Eu desejo morrer para mim mesmo, tão grandemente a ponto de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deste modo eles entraram, deste modo eles enterraram Jó. E Abraão enterrou Sara bem perto do lugar dele. Algo dentro deles, aquele instinto. Bem, você diz, agora existe tal coisa, irmão Brana? Agora o Senhor estava falando severamente sobre diferentes religiões. Eles também liam isso num livro, isso é correto. Eles liam isso em livros, porém isso não é ler um livro. Isto é um livro sendo manifesto, é a palavra, a semente começa a crescer. Isso é eu sei. Se você está apenas lendo